conta também com mais de 200 famílias de negros, remanescentes de quilombos, que vivem da agricultura de subsistência, mantêm a cultura de seus antepassados viva e contam as histórias de um passado distante de escravidão, mas nem tão distante de preconceito e discriminação. A minha avó era daqui, minha mãe se criou aqui, mas era um pedacinho, no tempo que tiravam terra do povo aí, e sempre se criamos aqui, mas tem uns que tinham mais terra, mas uns espertos, naquele tempo não faziam cerco, quem tinha arame tapava mais. A avó emprestada que sabia toda a história dos escravos. O avô da minha mãe, ele se chamava Tomé, era casado com a minha avó que morava aqui. Esse Tomé era peão escravo da família Costa. Naquele tempo tinha uns espertos que saíam a roubar gado de noite. E ele se introduziu numa conversa sabia mais ou menos quem eram os que roubavam da fazenda. Para ele não apitar, degolaram o nego velho. Aí foram lá, estava o cavalo pastando, que degolaram e botaram a armada do laço no pescoço, para ele não apitar. Os caras eram conhecidos. Degolaram o miserável e botaram o laço no pescoço, cara, muito manso, ficou com uma estaca. Então a minha avó, o pessoal do Cambará contava, a mesma turma daqui dançava. Então o Otacílio não queria nem que os negros dançassem fim de semana, para dançar uma bronca, tinha que tirar a licença dele e não era sempre que ele dava. Meia-noite se reuniam, da meia-noite para o dia, o baile rolava. Aí ele descobriu, tinha espião que descobriu. Aí disse para o Otacílio, olha, os caras estão dançando da meia-noite para o dia. Aí o Otacílio foi rondar. E quando viu, o bicho entrou, ele usava um facão, naquele tempo não usava espada, usava um estalo de facão, papo amarelo, era da brigada. Ele chegou botando, botou a nega por janela, dando estouro. Então isso aí faz tempo que eles contam essa história. E o mais, a minha turma era um escravo, o meu bisavô. Do período do Império, onde as pessoas chegaram na região escravizados por volta de 1797, onde Manuel Gomes Porto, né, Deus, só para ter uma dimensão, talvez, para quem conheça o interior de Cachoeiro do Sul, mais precisamente aquela região de Palmas, do Barro Vermelho, o distrito de Barro Vermelho, Manuel Gomes Porto ganhou, né, no período imperial, a Sesmaria, que saía Deus da sequência dos potreiros da Palma, onde hoje, tradicionalmente ocupado por famílias ainda descendentes, até a região divisa de Cachoeiro com Caçaparra do Sul, nas proximidades de Poços Laranjeiros, ali confrontando a entrada da Palma e a costa do Irapuá. E ali se estabeleceu todas as famílias ditas tradicionais, né, da época que ambos escravizavam os negros. Então se foi feito um estudo muito profundo, consumidos aí, centenas de páginas em dissertações acadêmicas na universidade, no estado do Rio Grande do Sul, a URGS, como alguns levantamentos da Unipampa, né? O próprio convênio do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a URGS aponta todo o histórico, né, ocorrido nesse período imperial, deu de carta de mão, onde negros escravizados vindo da costa da África, nativos da Guiné. Então, naquela época, a igreja, né, que detinha um controle financeiro das arrecadações sobre os escravos, mantinha uma lista. Hoje isso pode ser pesquisado no Bispado das Igrejas, em Cachoeiro do Sul, paróquia em Caçapava, onde tinha toda uma relação de filhos, afilhados, padrinhos e toda a genealogia, tanto dos senhorios, né, ditos senhorios, né, que escravizavam os negros, quanto dos negros, inclusive indígenas naquela região, em qual ainda se vincula vínculos de parentesco, apadrinhamento, aliás, entre os indígenas e quilombolas negros, e de certa forma, ainda que restrito à origem de alguns negros com indígenas, no qual a minha avó era indígena. Hoje vocês têm lá 50 hectares onde vocês trabalham, toda a mão de obra dos moradores do quilombo. O que vocês plantam é só para subsistência? Como está funcionando o trabalho hoje na localidade? Não, hoje é sempre. A comunidade
sobrevive do último século, diria assim, da agricultura da subsistência, da comercialização entre si e do trabalho, e depois das garantias, né, que consolidou os direitos trabalhistas das pessoas aposentadas, enfim. Só para você ter ideia, falando hoje, os estudos, por exemplo, da universidade que apontou antes, tinha um número de famílias. Isso, periodicamente, isso vai mudando. Vai falecendo muita gente. Faleceu dos últimos 20 anos, mais de 15 pessoas anciãs da comunidade. Quantos moram na comunidade hoje? Hoje mora 141 pessoas distribuídas em todas as faixas etárias. Então, dessas, eu posso te quantificar alguns. Por exemplo, nós temos 29 pessoas aposentadas, por exemplo, se tu quer fazer uma comparação entre condição econômica e realidade habitacional, 29 pessoas que são aposentadas acima de 60 anos, que moram dentro da comunidade. Nós temos, nessa distribuição, 39 pessoas, adultos ali que trabalham, né, que têm a sua renda garantida, e o restante são crianças e adolescentes. Qual a necessidade hoje, em hectares, para a comunidade sobreviver? Olha, nos modelos econômicos hoje, de consumismo e da realidade, para uma pessoa, no mínimo, poder sobreviver no interior, produzir, se manter sem precisar. Eu acho que uma média que fosse ali em torno de 8 a 10 hectares, é possível, sim, de uma família conseguir ascender socialmente. Porque quando tu pensa, para uma família é uma coisa, agora quando tu pensa em distribuição, paritado com números de filhos, progredir, no interior, tu não produzir alimentos, né? Tirar uma renda extra que tu possa progredir, ascender, sustentar teus filhos, permanecer no meio rural. Hoje vocês comercializam produtos artesanais fabricados na localidade, então a intenção, vocês tendo mais áreas, é vocês modernizar a agricultura e comercializar grãos também? Sim, claro. A comunidade, para ter ideia, os pessoal... tu ouve o outro lado que diz que o pessoal não produz. Em primeiro lugar, assim, vamos pontuar. Ninguém come soja lá. Compra azeite, certo? Derivado da soja. Não vamos ser hipócritas dizer que não. Tá. Então, assim, claro que não vamos... Se comprova, sim, produtividade econômica, mas socialmente tem que se entender que ela se torna improdutiva, de certa forma, onde a pecuária se perdeu espaço, naquela região, perdeu espaço para a ganância expansionista da soja. O meio ambiente não é mais respeitado naquela região. Se tu chegar lá, pegar no Google ali, a questão do que era mato antes e o que, né, que mantinha as vertentes, e o que é hoje, tudo desmatado, e a gente nunca viu nem os meios de comunicação abordar isso, né, naquela região, comparar 20, 15 anos atrás e o que é hoje, né? Então, assim, então as pessoas produzem lá. Como é que as pessoas fazem? Nem todos têm emprego, mas as pessoas têm sua mandioca, criam inúmeras galinhas que comem o ovo, plantam milho, que as galinhas comem o milho, plantam batata, plantam mandioca, plantam melancia. Tem alguns mais acomodados, como existe também na classe rica. A questão da produção, então as pessoas sobrevivem. As pessoas são aposentadas, sobrevivem da renda. Se dependesse deles, dessas pessoas que ficam fazendo crítica, por exemplo, teve programas que incentivou. Aí, segundo disse que uma pessoa ligou ali para um programa da rádio e disse, mas manda perguntar onde está a vaca. O programa do RS Rural beneficiou, como existe uma população muito grande que são assistidos pelo programa, eles têm dados, né? A comunidade armazena, arquiva todas as políticas públicas com dados de pessoas, não são dados fictícios nem de pessoas que moram na cidade, como alguns tentam pregar. Mas tem gente só esperando, morando na cidade para ir para lá. As pessoas que saem de lá, as pessoas vão e voltam ao longo da sua história, porque lá tem seus parentes, como os ricos também fazem, como os pequenos produtores também fazem. As pessoas moram em Porto Alegre, moram em outras regiões metropolitanas, diferentes partes do estado, vão e voltam. Eu, por exemplo, tive um irmão que morou 18 anos em Brasília, vem e volta. Tem irmão que mora em Porto Alegre, vem e volta, né? E assim é sucessivamente todas as famílias que moram nas grandes cidades. E aí, se tu imagina mais de 600 pessoas que voltassem todo para a comunidade, não daria 1 metro quadrado para cada um. Então, isso é uma invenção que, não digamos que seja direita, porque tem partido de esquerda, partido de direita, e, para mim, o que vale é a visão certa de uma sociedade justa, onde tem lugar e espaço para todos. Se tem dinheiro nos bancos para financiar,
para que grandes produtores cada vez mais passe como um rolo compressor por cima dos pequenos, médios produtores, tu imagina para uma população despossuída. Conforme a declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mais da metade das terras do Seu Antônio terão de ser desapropriadas. O agricultor sobrevive com o plantio e criação nesta área desde 1996, ano em que comprou a propriedade. Eu e a minha família vivemos daqui, moramos aqui, inclusive eu emprego mais 7 empregados, carteira assinada, tudo que tira o sustento do salário dele dessa propriedade também. E além disso, tem algum funcionário do senhor que é quilombola? Tenho 2, que inclusive trabalham comigo há muitos anos. Os 280 hectares possuem escritura de compra. Na área, Seu Antônio construiu a casa onde mora com a esposa, galpões para armazenagem das máquinas e produtos e ainda investe pesado no uso das tecnologias na agricultura. É área altamente produtiva, inclusive vocês podem ver à frente nossa, aonde eu cultivo trigo, soja, parte de pecuária, milho, sorgo. É toda ela mapeada, toda ela de agricultura de precisão, altamente é produtiva. José Antônio é um dos quilombolas que trabalha na propriedade. Ele é deficiente físico e por isso fica com os serviços mais leves. Eu faço limpeza de pátio, cuido da criação, ajudo eles algumas coisas no galpão lá, se precisar. Ele saiu do quilombo quando adolescente e nunca quis frequentar as reuniões e nem conhecer o trabalho da associação. Sou quilombola, mas nunca frequentei as reuniões dele, não sei muito bem como é que funciona. E por que tu nunca frequentou? Por não ter tempo. Então eu procuro ficar mais no serviço assim, se tiver a moradia para mim melhor, por causa que para mim ir caminhando às vezes é difícil, até para não caminhar aqui no pátio mesmo. Então tu vê, para mim sair para caminhar longe é mais difícil ainda. Esse é o segundo ano de mandato da presidente da Associação de Moradores de Cambará. Ela afirma que trabalha na conquista de melhorias para todos. Eu determino as coisas da associação, corro de atrás, vou na prefeitura, assino os papel, todos que são precisos, né, para a gente ter melhoria na comunidade. Trabalho para todos. Os 280 hectares que vão ser destinados são só para o núcleo Cambará ou entram os outros também? Eu acho que alguns outros também entram. A gente não sabe bem o certo ainda, como é que vai ficar. Se é só os que são remanescentes ou se vai vir outros herdeiros que foram embora para bem de poder viverem. E nessa área, qual é o objetivo de vocês? O objetivo é plantar, porque muitos jovens não ficam mais aqui por falta de trabalho, né? Vão para outra cidade porque não tem trabalho. Não tem serviço para sobreviver. A firma que emprega aí mais é o posto Laranjeira e mesmo assim ele não tem serviço para dar para todos. Aqui, às margens da BR-290, fica esse posto de combustíveis. O empreendimento ocupa cerca de 4 hectares dentro do território quilombola. Segundo o coordenador do INCRA, Vitor Machado, para a desapropriação seriam necessários 7 milhões de reais. Não entendo e me deixa em dúvida quanto à legalidade deste ato, é que os quilombolas, ou aquele que faz o meio de campo ali, o quilombola que faz o meio de campo, diz que o posto não precisa entrar, pode deixar o posto lá, que é importante para a comunidade, porque emprega 30 pessoas. Mas espera aí um pouquinho. Se a área está marcada no seu total, não tem nada fora, não tem nem um risquinho no mapa demarcado que diga que aquela terra está fora do quilombola. Isso aqui não dá para entender. Ou é tudo ou não é nada. Faz 15 anos que o Daniel é funcionário do posto de combustíveis, mas ele pretende sair do emprego para trabalhar com a terra. Quer trabalhar para mim mesmo e para minha família.
plantio, criação de gado, porco, plantação de mandioca e tudo que tiver ao nosso alcance. Seu Antônio não concorda com os direitos dos quilombolas. Ele chegou a procurar um advogado, mas agora prefere continuar trabalhando e não se ocupa mais com as reivindicações. Então não houve assim uma reunião, porque o INCRA chegou e para as pessoas ele entregou dizendo que não iam desapropriar, então que seria atingido só a família Mariane e família Bernardino. É complicado, né? Mas vamos aguardar ver o que acontece. Bom, o programa RS Mais Igual, ele é sabido por todos, né, que o programa tem atendido aí centenas de pessoas a rincões afora do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí é maravilhoso, porque aumenta, ajuda muito as pessoas a crescer e incentivar. Muitas famílias sobrevivem basicamente dessa distribuição de renda, que ainda que é criticado por muito, mas a gente sabe a eficiência que tem de atender as populações mais carentes de nosso estado, do nosso país, de uma forma geral. Naquela época eu era desempregado, meu marido também, aí quando veio numa boa hora mesmo. Aqui a gente coloca as crianças já com 5 anos na escola. Meus 3 filhos mais velhos estão estudando. Que eles aproveitem, que eles estudem. Eles já participam mais. A escola se tornou a escola mais aberta para eles. Mas a gente sabe o quanto é importante que seja levado de forma mais ampla a informação à sociedade de uma forma geral. Vendo o interesse do governo por eles se sentindo assistidos, eles certamente têm um outro ânimo. Sem medo de errar também. Ficou para trás eu queria ter me pronunciado semana passada, não tive tempo. Eu pediria, presidente, o tempo de lida. Está concedido. Obrigado, presidente. Eu fui conhecer um projeto a semana passada que já existe há alguns anos atrás, que é o Poço Artesiano lá do Cambará. Na época do Olívio Dutra, ainda em 2001, por intermédio das demandas de participação popular, o Cambará adquiriu um poço artesiano, onde foi feita a perfuração, onde foi feita toda a preparação. E em 2005, um convênio com a Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, e o BIRD, que é o Banco Mundial, foi liberado 1.200.000 para investir naquele poço artesiano. Onde, hoje, na pessoa da presidenta Beloni da Silva Lopes, né, eles estão administrando água em toda aquela região, que pega todo o Irapuá, o Tabuão, Lagoão, Roseiras, Cambará e Palmas, onde nós temos lá 260 famílias que estão recebendo a água, 140, para vocês terem uma ideia, 140 famílias não são quilombola. 140 famílias são produtores, pequenos e grandes produtores que tem na região, né, onde ali eles atingem uma área de 82 quilômetros de extensão. Esse é um trabalho que eu estou colocando para ver quando as pessoas se organizam e querem melhorar a sua qualidade de vida. E foi o que aconteceu naquela região do Cambará. Eu fui lá, tinha sido convidado já anteriormente para visitar, fui lá visitar. Fui em toda a extensão praticamente onde tem água encanada. Eu fiquei admirado em lugares, né, completamente distantes, as pessoas com água encanada. O que eu fiz? Eu não fui pedir para as pessoas abrir a torneira. Eu olhei os registros de água na frente das casas. E conversando com a presidenta daquela estrutura, daquela coisa mais linda que tem, né, naquela região, eu estou fazendo uma fala para que nós possamos atender também lá no Barro Vermelho. Por quê? Porque na época, ainda quando eu trabalhava com caminhão, né, muita água levava lá. E eu fazendo uma visita lá, fizemos uma reunião, né,
bastante lideranças daquela comunidade, e eles estão com muita dificuldade de água. Mesmo o caminhão-pipa indo abastecer, estão com dificuldade. Então, de lá do Cambará até o Barro Vermelho são 18 quilômetros. 18 quilômetros. É uma distância grande. Mas hoje lá eles têm 42 quilômetros de rede. E a taxa, senhores, tem a taxa social de R$15 e uma taxinha de R$30. Para receberem água nas suas torneiras, para esquecer caminhão-pipa, que nós estamos a 50 quilômetros de distância do Douraznal e a 18 do Cambará. Para a semana que vem, minha secretária de governo, eu estarei marcando uma reunião com o prefeito, eu já tive uma fala em relação a isso aí, juntamente com os representantes do Cambará, para que nós possamos afinar algo melhor para aquela região do Barro Vermelho. Fica a 18 quilômetros, não é impossível, é perto. E o Cambará, para vocês terem uma ideia, eles têm condições de abastecer o Barro Vermelho. Tem condições. Eles têm lá uma vazão de 90 a 130 mil litros de água por dia. Uma caixa no reservatório de 50 mil litros. Então, veja bem, eles estão justamente em cima de o poço deles foi furado de um lençol. Né? Não vai faltar água. E nós, como vereador, é isso que nós precisamos fazer. Ir aonde estão precisando. E nós encaminharmos como parlamentares, né, para essas regiões, para essas comunidades. Então, vai ser um prazer eu trazer o pessoal do Cambará, a presidenta, inclusive o seu filho Márcio, né, para ter uma fala com o prefeito, para que nós possamos fazer alguma coisa pela nossa comunidade do Barro Vermelho, né, que está tendo com dificuldade de água, né, e a gente tem que esgotar todas as possibilidades. Né. E é isso aí, meu presidente, que eu tinha para essa noite. Muito obrigado.